Peço a proteção de Deus e em nome do povo de Alto Bela Vista, declaro aberta a segunda sessão ordinária do mês de junho de 2020 e 12ª sessão virtual de 2020. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, o nosso assessor jurídico, doutor Naim, nossa contadora Aline, a nossa secretária Tatiane. Solicito que cada vereador ou vereadora informe o seu nome parlamentar e sigla partidária. Alice Schwamber-Flenck, MDB. Nadir Lohweiler, MDB. Loir da Silva, MDB. Edson Gonçalves, MDB. Cláudia Cristiane Peter Auler, PSD. Hélio Alfredo Loman, PT. Silvano Figer, PL. Edson Hoffmann, PSD. Rosicler Terezinha Potrigo Benincá, PSDB. Conforme o regimento interno, verificado o número legal de vereadores, 1/3 do artigo 153 do regimento interno, declaro aberta a sessão. Conforme o regimento interno, coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Está aprovada por unanimidade. Peço para a secretária que faça a leitura do expediente. Mensagem legislativa número 04/2020, projeto de lei número 002/2020. Fixa o subsídio dos vereadores do Poder Legislativo Municipal para a legislatura que inicia em 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências. Mensagem legislativa número 05/2020, projeto de lei número 003/2020. Fixa o subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal para o mandato que inicia em 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências. Está disponível o balancete referente ao mês de abril de 2020 da Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista e do Fundo Municipal de Saúde. Inscrição para falar no pequeno expediente. Inscrição para falar no grande expediente. Eu, vereadora Alice. Loir. Alice. Mais alguém? Eu, vereadora, Loir. Luir? E eu. Edson. Fala o nome. Edson. Quem? Edson Gonçalves. Edson Gonçalves? Ok. Mais alguém? Então está com a palavra a vereadora Alice. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Cumprimento também o nosso assessor jurídico, a nossa contadora, a nossa secretária e a população belavistense, então, que está assistindo ao vivo a nossa sessão online. Aí, gostaria de falar um pouco sobre a leitura do expediente, onde foi verificado e lido a todos que os balancetes do mês de abril vieram essa semana, então, para a Câmara. Sabemos que já tivemos audiência pública referente a estes balancetes, porque o primeiro quadrimestre é de janeiro, fevereiro, março e abril, e já tivemos a audiência pública faz umas 2 semanas, e somente agora, então, os balancetes, finalizando o quadrimestre, foram encaminhados, então, para a Câmara de Vereadores. Me chamou a atenção isso, porque não é a primeira vez que acontece. Várias justificativas já foram dadas, sendo elas falta de pessoal efetivo, férias de contador, de auxiliar de contabilidade, férias de tesoureiro, mas o que me chamou a atenção agora é que nenhum desses estava de férias. E ainda assim, houve o atraso. Eu penso e acredito que para você fazer uma audiência pública, para os vereadores convocarem uma audiência pública, prestando conta referente ao quadrimestre, os que têm que estar finalizados para daí prestar conta à população. Se a líder de governo quiser trazer para a justificativa. E também
Eu visualizei, então, na prestação de conta, então, do quadrimestre, então, da agência pública, que o setor da saúde está com 22% os gastos e, né, os valores. E o que me chamou a atenção é que nos outros anos não chegava no índice que era 15%. Então, esse índice preocupa também a nós vereadores, porque nós temos todo um ano pela frente ainda, né? Então, já foi gasto 22%, então, na saúde, então isso nos preocupa. Seria isso, e muito obrigada pela atenção dos vereadores. Se a vereadora Cláudia quiser comentar, fica disponível a parte, se quiser. Presidente, eu sei que já estaria terminando o tempo da vereadora Alice, mas eu só queria fazer um comentário, se a senhora me permitisse. Permito. Vereadora Alice, se me permite, então, boa tarde a todos os vereadores, secretária, a tesoureira, nossa assessora, quem nos assiste. Não tenho certeza, vereadora Alice, mas assim por alto, pelo que eu conversei com a administração, porque nos últimos anos a gente teve, graças a Deus, a gente conseguiu captar muitos recursos fora, e como a gente usava mais esses recursos, a gente já conversou muito isso nas audiências públicas, como a gente acabava usando mais desses recursos, a gente usava menos recurso próprio, né? Então, isso influenciava nos valores dos recursos próprios que eram apresentados, dados na audiência pública. Acredito que, inclusive, por a gente estar fazendo a reforma do posto de saúde e tudo mais, esses valores influenciaram também nos valores apresentados na audiência pública, mas eu vou tentar buscar junto da administração, se possível, quais foram os valores realmente, se está correto essas informações que eu estou passando, que influenciaram para que esses índices variassem dos anos anteriores. Mas, assim, com base nas informações que eu tinha anteriormente, realmente era isso. Nos últimos anos, a gente conseguiu muitos recursos de deputados e coisa dessa área da saúde, e era empregado muito mais esses recursos, né, que eram destinados específico para essa área, fazendo com que a gente usasse mais próximo da faixa mínima dos recursos próprios, né, mas não que não fosse investido recurso na saúde, né, era investido na mesma faixa, só que eram desses recursos que vinham vinculados específicos de recursos de verbas de deputados, que eram saúde. E com relação aos balancetes, eu não tenho justificar para a senhora, é um assunto que a gente já discutiu muito aqui. O que eu acredito é que a pandemia tem atrasado um pouquinho, eu acho que foi os dados finalizados, questão de assinatura mesmo e de envio para casa. Me desculpe pela não ter chegado aí, mas eu acredito que realmente foi essa questão de assinatura e impressão para chegar na casa, pela data que chegou aqui, porque os dados foram finalizados e foram apresentados na audiência pública, mas vou novamente reforçar para que eles tentem chegar dentro do prazo na próxima audiência, para que esse tipo de assunto não tenha que ser levantado na casa. Muito obrigado, presidente e vereador. Está com a palavra o vereador Luiz. Quero cumprimentar, então, o nosso presidente, as colegas vereadoras, os vereadores, nosso secretário, assessor e a nossa contadora Aline. Então, trouxe o assunto na sessão passada, né, sobre o dentista, e novamente fomos procurados com reclamação sobre o mesmo, né. Então, na sessão anterior, passada, o áudio chegava baixo, né, quase não conseguia ouvir o que a vereadora Cláudia tinha colocado. Então, durante a semana pude ouvir novamente. E quero dizer a ela que realmente fazem 6 meses, sim, né, que estamos sem o dentista. A partir de dezembro eu estava de férias, né, então voltou em fevereiro e pedi exoneração dia 10 de fevereiro, e durante esses 10 dias, que é 11 que ele estava no exercício da função, ele estava fazendo curso, eu acho que fazendo mudanças também do posto de saúde, né, em virtude da reforma, e que ele atendeu, então, somente um meio-dia durante esses 10 dias no posto em Volta Grande. E o dia 11, então, ele foi exonerado do cargo, né. Embora que hoje o espaço lá é limitado, né, onde está o posto hoje sendo usado, o espaço lá da escola, né,
Mas nós temos 2 postos de saúde aí no interior equipado, né, preparado para receber o atendimento odontológico, né? E é um serviço básico, né, vereador? Eu acho que, senhores, e o município não pode ficar sem, né? Em virtude da pandemia, eu acho que o pessoal tem problema, não é só por causa disso que temos que esquecer da população, de estar oferecendo aí para a população o profissional na área, né? Então, tem um posto em Araraquara, tem em Volta Grande aí, está equipado, pronto para ser usado, e que 6 meses para estar avaliando o currículo, né, Cláudia, eu acho que é um tempo muito longo, assim como ficou o laboratório também, quase 6 meses, né, sem oferecer o serviço aí à população. Eu não sei se a senhora já tem algum posicionamento da administração aí sobre a contratação do dentista ou não, né? Mas só então para corrigir aí o que a senhora falou, que não fazia 6 meses, né? Está fazendo 6 meses sim. Exatamente, acho que hoje, né? Que é 11 da sua exoneração. E que acredito que a administração deva, nos próximos dias, aí contratar um profissional, porque não pode deixar o município sem o atendimento, né? Não sei, vereadora, se a senhora tem, a vereadora Cláudia tem alguma resposta executiva, não? Se me permite, vereador Luiz, inclusive a prefeita Sim, está fique à ao vontade. vivo assistindo a sessão aqui. Ela, inclusive, na semana passada também estava assistindo a sessão, não precisei nem passar para ela as cobranças aqui que eu tive por parte da administração. Nesse sentido, está sendo positivo aqui que consegue ficar no gabinete fazendo outras coisas e assistir a sessão, já fica atualizado online do que está sendo cobrado aqui pelos vereadores. Com relação, eu entendi a sua colocação, mas acho que o senhor não me entendeu. O que eu disse foi que o pedido formal de exoneração dele para que a administração pudesse tomar alguma atitude foi no final de fevereiro. Até lá existia boatos e tudo mais, mas a administração não podia tomar uma atitude. Se ele estava fazendo curso ou estava de férias e coisa, a administração não podia tomar uma atitude de efetivamente fazer um processo seletivo ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido. Realmente eu concordo que é um tempo longo, mas, inclusive aqui eu conversei com a prefeita, o que aconteceu? Foi feito o processo de exoneração dele no final do mês de fevereiro, pelo que ela me passou os dados, não a data exata, mas aí, justamente aí no mês de março, entramos nessa situação de pandemia, que foi decretado toda essa situação, e por causa disso foi interrompido o processo de contratação do dentista, né? E aí também passamos por esse período que foi feita a mudança provisória de atendimento aqui, pelo menos na sede, pro outro local do posto de saúde. Eu acho que a gente sabe que não é uma situação ideal, mas é um período que nós estamos passando, que é para melhorar o atendimento, as condições de segurança, inclusive, de estrutura física, da estrutura que a gente tem do posto de saúde, é um investimento. Então, em pouco tempo, eu acredito que vai ser entregue a obra, porque ela está sendo finalizada, pelas informações que eu tenho. Eu acredito que em breve eu vou ter uma notícia positiva para o senhor, porque eu sei que a prefeita, não só pela sua cobrança, porque é um assunto que já tinha sido abordado com a equipe da saúde, inclusive com o pessoal da equipe que vem à frente, coordenando os trabalhos da pandemia, que é avaliada essas situações também, né, desses serviços que são prestados. E nem eu disse, tem currículos sendo avaliados, eu acredito que vai ser feita uma contratação emergencial, para na sequência ser visto se vai ser feito um concurso somente para contratar, para efetivar nessa vaga de dentista, ou se vai ser feito o mesmo processo seletivo. Não sei qual vai ser a modalidade que vai ser escolhida, mas a prefeita está ciente. O que interrompeu foi realmente a situação da pandemia, que foi nesse período, logo na sequência da exoneração do funcionário, por pedido dele. Mas eu acredito que nos próximos dias eu vou ter uma notícia positiva para a população. Concordo que é um período de tempo grande, que a população não pode ficar desassistida, mas é uma situação excepcional que nós estamos vivendo hoje. Com relação à questão do laboratório, já disse, me manifesto de novo aqui. Eu sei que é uma situação que não é boa para ninguém, não é para mim, não é para os senhores, não é para ninguém da população que precisa do serviço, que usufrui dele. Infelizmente, fugiu totalmente do controle do que é feito todos os anos, de que é cadastrar
um laboratório, seguindo as regras da tabela do SUS, nenhum laboratório se habilitou, foi necessário seguir todo o procedimento de licitação, fazer a justificativa por que não se seguiu o procedimento normal de seguir a tabela do SUS, e agora sim temos um laboratório atendendo e fazendo os exames. Até onde eu sei, normalmente, de todos os exames, inclusive até alguns exames a mais que a equipe da saúde solicitou. Então, pelo menos nesse sentido, demorou um pouco. Eu peço desculpas à população em nome da administração pela demora, mas isso fugiu realmente, não depende só da administração, depende de quem presta esse serviço vir e querer prestar esse serviço. Desculpa, presidente, se eu estou me cedendo, mas é só para responder realmente completamente ao vereador Luir. Espero que eu respondi, não vou usar mais tempo, vereador Luir, mas em resumo seria isso que eu queria responder para o senhor. Uma oportunidade futura, eu me estendo um pouco mais para responder para o senhor. Obrigado, vereador Talar. Seria isso, presidente. Obrigado. Só para complementar, dar uma ideia para a líder do governo, porque quando acontece essas situações, quem sabe para o executivo dar uma justificativa para a população no site, no Facebook, para a rede social, para que a população fique sabendo daí o porquê que acontece, né? Por que está acontecendo isso, que daí não geraria tanto, tipo da balsa também. Quem sabe, quando acontece esses imprevistos, que fosse colocado na rede social, quem sabe o gerente fazer uma live e falar para a população o porquê que está acontecendo, que daí não gera tanto transtorno e o pessoal fica mais satisfeito, e daí fica melhor para o vereador também, tipo do dentista, justificar para a população o porquê que está acontecendo isso. Me permite, presidente? Sim. Acredito que a prefeita que está assistindo a live já tenha visto, mas eu agradeço a sugestão e eu acho que isso é bem válido, porque muitas vezes o assunto é debatido aqui na casa e fica só entre nós vereadores, porque isso muitas aí. vezes, principalmente quando a gente está na sessão na Câmara, as pessoas, mesmo que tenham áudio disponibilizado online, as pessoas não é uma coisa usual para as pessoas escutarem ou terem acesso. Eu sei que a ferramenta das redes sociais é uma forma de muitos terem acesso. Eu vou sugerir a administração. E se a senhora me permite, só para complementar, a prefeita me passou, inclusive, a informação que processo seletivo e concursos não está sendo nem autorizado por causa do momento da pandemia. Inclusive, só para deixar registrado aqui, o próprio concurso público que estava em andamento no município, a parte que foi das provas que foi realizado antes da decretada situação da pandemia, ele pode ser finalizado. A parte que dependia das provas práticas, ela está interrompida, aguardando se regularizar a situação para poder ser finalizada. Então, só para entender que não é tão simples, às vezes não é má vontade, mas é de todo um contexto que foge do nosso controle. Obrigado, presidente. Está com a palavra o vereador Edson Gonçalves. Quero cumprimentar a presidente, os vereadores, as vereadoras, o nosso assessor jurídico, a nossa secretária Tatiane e também a nossa contadora Aline e a demais população que está nos acompanhando. Então, na última sexta-feira, já que a presidente tocou no assunto da balsa, estive conversando com o gerente Gustavo novamente e ele me repassou, então, que a balsa, então, voltou aos trabalhos às 16 horas e 40 minutos da última sexta-feira, onde após o conserto da balsa foi constatado que houve vândalos que subtraíram, então, cortaram fios da parte elétrica da balsa, subtraíram, então, de lá da balsa 3 CBS e também alguns interruptores. No dia 8, então, segunda-feira, ele fez o boletim de ocorrência, então, constatando esse furto, então, e agora está nas dependências da responsabilidade, então, da polícia que está investigando esse caso. É um absurdo que os servidores públicos, além de depois de ficar 11 dias sem prestar o trabalho à população, ainda tenham que prestar o trabalho no escuro,
lá embaixo na balsa, fazendo a travessia, arriscando não só o patrimônio público, mas também a vida de quem trafega, quem ocupa do transporte hidroviário para passar. Então, essas pessoas que fizeram isso de má fé, prejudicando o bem público, o bem da população de Alto Bela Vista, isso é um dinheiro que todos nós pagamos por esses concertos. Se eles não têm consciência do que isso fizeram, isso é uma boa, tomara que a polícia descubra e puna quem foi os responsáveis ou o responsável por esse fato. Era isso aí, presidente. Muito obrigado. Só para complementar, então, vereadora Cláudia, quanto à minha ideia, eu acredito que é válida, para que se divulgue essas coisas também, esse vandalismo contra o patrimônio público. Por quê? Porque nesse final de semana, eu também, saindo da sessão, na sexta-feira, eu fui indagada por munícipes que aonde pessoas elas se dirigem como se a gente tivesse culpa. O pessoal da administração, os vereadores, vocês não fazem nada. Mas eu penso assim, a administração tem que tomar providência de que se faça, que a população fique sabendo. Porque nós aqui na sessão, a gente entra em debate, os vereadores fazem a parte dele, mas a população não fica sabendo. Então, eu acredito que é de grande valia que quando acontece algo na administração, se divulgue na rede social. Ou na imprensa também, é importantíssimo para que a administração não fique culpada de algo que ela não tem culpa. E que depois, com tudo isso, a administração tem que fazer tudo dentro da legalidade, mas as pessoas lá fora, as pessoas menos informadas, elas não sabem disso. Então, vai saber o que uma pessoa fala, outra fala, enfim, para evitar esse tipo de confronto, eu pediria, então, que a administração municipal fizesse esse trabalho de divulgação para a população. Bem, hoje, então, nós não temos matéria para deliberação da ordem do dia. Então, encerrando a sessão, eu agradeço a presença de todos e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária virtual, no dia 19 de junho, às 14 horas, por meio deste sistema de deliberação digital. Eu agradeço a presença de todos, tenham todos uma boa tarde e um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado, uma boa tarde a todos.